A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos para mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos uma lição bem interessante, que é a lição de número 9. Lição de número 9, vontade, o que move o ser humano. E olha, esse tema ele é maravilhoso. Prepare o coração, porque esta palavra vai alinhar pensamento, sentimento, desejo e ação. Observe que o texto da palavra de Deus, que nós estamos estudando, o nosso texto áureo é: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Então, você já tem aqui em Gálatas capítulo 5 uma alusão direta a não cumprir a concupiscência da carne, né? Nas últimas lições, nós estudamos o intelecto e a sensibilidade. Agora, avançamos para a vontade, a faculdade que direciona o rumo da vida. Pensar, sentir, desejar e agir formam um único processo espiritual. Então, pegue essa visão na introdução aqui da nossa lição, né? Nosso texto áureo e introdução, respectivamente. Quem controla a vontade, controla o destino. Quem controla a vontade, controla o destino. A nossa verdade prática, ela nos traz um assunto muito interessante, porque está tratando de guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana, ok? Então é muito importante que nós entendamos que no texto áureo, viver no Espírito significa permitir que Deus governe a nossa vontade. Quanto mais o Espírito domina, menor é a influência da carne. E já na nossa verdade prática, se a vontade, e é importante que a vontade seja, quando é guiada por Deus, ela se torna uma bênção extraordinária. Glória a Deus. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gálatas capítulo 5, os versos 16 a 21, Tiago capítulo 1, 14, 15, depois Tiago capítulo 4, versos do 13 ao 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, ele gera morte. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos então para a nossa introdução.
Nas lições anteriores, nós estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, que é o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos e como pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor o mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nesta lição, estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. A nossa lição está dividida em 3 tópicos: vontade, motivação e ação, desejo, da escravidão à redenção, e terceiro, o ensino sobre os desejos em Tiago. No primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos, que é o conceito de vontade, do pensamento à ação, fraqueza de vontade. E aí, no segundo tópico, que é desejos da escravidão à redenção, desejos da escravidão à redenção, estamos também divididos em 3 tópicos, que é a experiência do deserto, os desejos na era cristã e a decisão do homem redimido. No terceiro e último tópico, nós estamos divididos em 2 subtópicos, né? Que é atração e engano, abortando o processo, que é o segundo tópico. Bom, agora vamos para os objetivos da nossa lição. No primeiro objetivo, nós precisamos explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. No segundo, nós temos mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. E em terceiro e último lugar, nós precisamos, evidentemente, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Né? Vamos então estudar vontade, motivação e ação. Bom, aqui no nosso primeiro tópico, no nosso primeiro subtópico, né, o 1.1 é o conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade, não há motivação. E via de consequência, ação, evidentemente. Nesse conceito amplo, há manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas de outrem, se a ela aderirmos voluntariamente. Ainda sobre o conceito da vontade, vale a pena também especificar o seguinte: a conversão é um exemplo de mudança na vontade humana, por meio do arrependimento. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. É o livre-arbítrio funcionando. Glória a Deus. E aqui no nosso primeiro tópico, nós temos o seguinte, uma síntese, né? Do que é a vontade? A vontade é a capacidade humana de desejar, decidir e agir. É o que dissemos. É o centro de comando da alma. É como o leme, né? Que direciona o navio. No Éden, o leme era perfeito. A vontade era perfeita. Na queda, ela se inclinou ao pecado. A vontade se inclina ao pecado. Em Cristo, foi restaurada. Na vida cristã, Deus guia nossa mão sobre o leme. Glória a Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O nosso segundo tópico é o seguinte: do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção, mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência.
Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. Foi o que aconteceu com Eva no Éden. Foi o que aconteceu com Eva no Éden, porque foi o momento em que ali Eva, ela saiu do pensamento para a ação. E quando nós estamos falando desse 1.2, nós podemos destacar o seguinte: todo o processo humano segue esta ordem. Primeiro o pensamento, depois o sentimento, depois o desejo e em quarto a ação. Se você controlar o pensamento, você controla o sentimento. E você controlando o sentimento, você controla o desejo. E se você controla o desejo, você controla a ação. Então, a primeira batalha é no pensamento. Vencer o pensamento, vencer o sentimento, vencer o desejo e vai ter uma ação pensada, raciocinada, sem levar em considerações, evidentemente, meramente o sentimento e o desejo, sem utilizar a razão propriamente. Foi assim com Eva, porque o pecado não começou na mordida do fruto, mas no pensamento aceito e alimentado. Por isso, vigiar os pensamentos é vigiar o futuro das nossas ações. Isso aqui é muito interessante. Agora, o nosso terceiro tópico é o 1.2, fraqueza de vontade. Adão pecou sem ser enganado. E isso significa que seu entendimento da proibição e consequência relativa ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, ele fez o que? Ele decidiu pecar, aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Isso aqui é interessante porque nós precisamos destacar que é essa fraqueza de vontade que origina uma série de consequências na vida das pessoas. Adão não foi enganado, ele sabia o que era certo, mas ele escolheu errado. Muitos de nós também cedemos, mesmo conhecendo as consequências, porém, em Cristo sempre há um escape. A vontade humana é frágil, mas a graça é forte. Aleluia. Vamos então para a nossa sinopse do primeiro tópico, né? A vontade é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que é desejos, da escravidão à redenção. No 2.1 nós temos a experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo de seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a alma. O Salmo 106, os versos 14 e 15, ele fala sobre esse assunto. Apesar das grandes maravilhas operadas, né, por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembravam das comidas do Egito e se deixaram dominar por seus desejos. Né? Essa foi a realidade do povo de Israel durante o deserto. É importante destacar que na experiência do deserto e no nosso estudo aqui sobre a vontade, o que move o ser humano, Israel foi libertado fisicamente, mas tornou-se escravo dos seus próprios desejos. Desejaram o que deixaram no Egito e perderam a sensibilidade espiritual. Deus até atendeu alguns pedidos, mas a alma deles definhou. Nem todo desejo atendido é uma bênção. Alguns custam caro demais. E temos que tomar muito cuidado. Agora vamos para o nosso segundo tópico, ou 2.2, né? Os desejos na vida do cristão. Ou na era, né, cristã. O drama dos desejos continua na era cristã. Nada mudou. Com uma diferença fundamental. Qual é a diferença? Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo.
Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Glória a Deus. E como nós estamos tratando dos desejos na era cristã, é preciso que nós destaquemos aqui algumas falas interessantes. Primeiro é: Cristo venceu o pecado e nos libertou do domínio dele. Ainda enfrentamos desejos contrários, mas agora lutamos como pessoas livres. A caminhada cristã exige decisões diárias, vontade da carne ou vontade do Espírito. Você vai decidir. Você sempre terá que decidir. Você sempre precisará. A vida é feita de escolhas, então você sempre precisará fazer escolhas. E é ideal que você ore antes de fazer as escolhas, porque, e alguém um dia perguntou, né, a um pastor: se nós erramos mesmo, por que temos que orar, né? Se nós, às vezes, somos tendenciosos a fazer o que é errado, por que nós temos que orar? A oração faz você errar menos, ok? Faz você errar muito menos. Glória a Deus, isso é muito importante. A decisão do homem redimido. A obra da salvação, realizada por Cristo, nos liberta do poder do pecado. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito, né? Para as coisas do Espírito. E a decisão do redimido é exatamente essa. O cristão não deixa de sentir desejos carnais, isso é fato, mas deixa de ser governado por eles. Uma coisa é sentir os desejos carnais e outra coisa é ser dominado por esses desejos. A nova natureza nos inclina para as coisas do Espírito. E na sinopse, né, do nosso segundo tópico, nós temos: os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-los e viver segundo o Espírito. Estamos chegando aqui ao nosso terceiro tópico, que é o ensino sobre os desejos. E eu preciso, né, compartilhar com você, e eu preciso muito pedir também a sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, a hora é agora. Se você ainda não apertou o like, a hora é agora, tá? Você chegou até aqui, deixa o like. Eu vou pedir a você que, se você não se inscreveu, se inscreva mais uma vez. Pastor, toda vez tem que fazer isso, toda vez tem que fazer isso. E tem muita gente assistindo a aula, mas não está dando like. Oh, Jesus. O que eu posso fazer para você? Para que você dê o like aí, que você aperte esse sininho aí do gostei, tá? Faz isso por nós, não custa nada. E você está ajudando o algoritmo do YouTube a recomendar esse vídeo, fazendo esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidar você a conhecer o Chile, tá bom? Conheça o Chile, essa viagem maravilhosa. Na descrição do vídeo, além, né, do PDF, né, ou melhor, do arquivo em PowerPoint da aula, cedido pela AD Panorama, não esse aqui que nós estamos apresentando, por questões de direitos autorais, você tem a descrição também de você acessar e conhecer o Chile. Você pode fazer uma viagem e você vai ter toda a assessoria da Travel Agência. Em breve vamos ter boas notícias, uma viagem aí para Israel. Você ter a oportunidade de começar a se programar, aquele sonho de visitar a Terra Santa. É uma boa ideia, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai ser algo inesquecível e eu quero estar nessa também com você, tá bom? Agora voltemos aqui, o ensino sobre o ensino sobre os desejos em Tiago. Quando a gente vai para a parte que Tiago ele apresenta isso, nós precisamos destacar primeiro uma coisa: atração e engano. Atração e engano. Veja bem, Tiago capítulo 1, versos 14 e 15, ele trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência, que do grego é epitomia.
com o sentimento de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo da tentação e pecado. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado por sua própria concupiscência. A faculdade da vontade é retratada nesse texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e enganar. Observe, isso aqui é muito importante, porque assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. E é importante que a gente destaque algumas coisas aqui, e simplificando bem isso aqui, que é importante estudarmos sobre atração e engano, porque primeiro vem a atração, depois vem o engano. Então, Tiago, ele descreve o processo interno da tentação. Primeiro, você é atraído. Segundo, você é enganado. Terceiro, você concebe o pecado. E no quarto, efetivamente, você peca e o pecado produz a morte. Então é importante quebrar esse processo. Quando a Bíblia diz em fugir, fugir significa você sair daquela situação, né? Fugir da prostituição. Então você tem que fugir. O ideal é você fugir. É uma ação sua, a ação de fugir, ok? O desejo seduz antes de destruir. Ele afeta a razão e faz o pecado parecer inofensivo. Então é preciso tomar muito cuidado acerca disso, porque o diabo trabalha sempre nesse propósito de primeiro atrair, para depois começar o engano, e aí o pecado, e aí vai a consequência da morte. 3.2, abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também, e é muito preciso, abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. E aí é importante a gente destacar uma coisa interessante aqui. A vitória está em interromper o processo cedo, antes que o desejo encontre a vontade. Resistir no início é sempre mais fácil que lutar no final. Pegue essa visão, pegue essa palavra. Resistir no início é sempre mais fácil que lutar no final. Se caiu, há perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Glória a Deus. E agora vamos para a nossa sinopse, do terceiro e último tópico. Tiago revela como os maus desejos geram o pecado, alertando sobre a necessidade de vigilância e domínio espiritual. E agora nós chegamos à nossa conclusão, a conclusão da nossa aula. Apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias, como é bom. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. E aí nós chegamos a essa conclusão, meus amados irmãos,
concluindo também que a vontade humana é uma dádiva. O problema não é ter vontade, não, a questão não é essa, mas viver sem direção espiritual. Quando o espírito governa a vontade, vivemos motivados, fortalecidos e alinhados com o propósito de Deus. O propósito de Deus, evidentemente, para as nossas vidas. Olha aí, deixe Deus assumir o leme da sua vida. Pega esta visão. Quem anda no Espírito nunca será escravo dos desejos da carne. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Aos nossos queridos irmãos alunos, né, que estão assistindo nosso canal e que são aí de Pernambuco também, do estado de Pernambuco, se Deus permitir, agora essa aula você deve estar assistindo durante a semana ou vai assistir no domingo, mas nós estamos nessa semana indo a Porto de Galinhas para o encontro de casais da Assembleia de Deus aqui em Camaçari, que será feita ali, será feito dessa vez, o ano passado foi em Maceió, e esse ano está sendo feito em Porto de Galinhas, que é um lugar muito bonito e propício para encontros de casais. Vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a próxima aula.